como é que você vê, assim, Thiago, um panorama, assim, da miastenia, da sua prática clínica no Brasil, né? Sua Perfeito. prática é predominantemente aí no Sergipe, né? Como é que é isso aí em Isso, Sergipe? aqui em Sergipe, É, né? O que é que eu vi aqui em Sergipe, na Bahia, né? Eu vim há pouco tempo agora da Bahia, e o que a gente nota é que não é uma doença, e Drusos, como também tem uma prática aí extensa, e como neurologista geral também, acho que Drusos nunca deixou de ser neurologista geral, e sempre a gente mantém isso, né, Drusos? Eu acho que é importante, até por isso vocês estão aqui no curso, fazendo e discutindo com a gente. Você vai ver miastenia. Não tem como você atender neurogeral e você não ter nenhuma suspeita de miastenia. Tá alguma coisa errada se você não vê. Ah, doutor, mas eu vejo muita cefaleia, eu vejo muito distúrbio psiquiátrico, eu vejo muito outra ansiedade junto, mas vai ter uma miastenia ali e talvez você tenha que rastrear. Então a miastenia é uma doença que não é tão rara assim, você vai encontrar nos pacientes, ela tem basicamente aí dois perfis predominantes, então pode ter um perfil muito mais novo, que geralmente é uma mulher jovem e idade fértil. Então, é um perfil que você quer, né, cuidar bem dessa paciente. E tem o perfil do homem idoso, que é uma pessoa que está ali já na reta final, entre aspas, porque, na verdade, assim, nem reta final, porque hoje a pessoa vive muito e vive bem, com qualidade de vida, e você quer continuar dando aí essa qualidade de vida para esse indivíduo. Os sintomas que mais chamam a atenção desses pacientes, eu acho que são sintomas-chave, são sintomas oculares. Poxa, doutor, mas poxa, são sintomas oculares, então é só uma ptose, é só uma visão dupla. Gente, a maioria das miastenias, elas vão começar com sintomas oculares, mas isso não significa que o indivíduo vai ter. Para você dizer, no mínimo, que esse indivíduo tem a forma ocular, você tem que passar ali 2, 3 anos acompanhando esses pacientes. De maneira geral, os consensos falam sobre 2 anos ali estabilizado ali em sintomas oculares. Mas a maioria dos pacientes vão evoluir para a forma generalizada. Então, esse geralmente é o quadro, e o quadro é o quê? A forma generalizada você vai ter fraqueza, predominantemente de membros superiores, pode ter de membros inferiores também. Proximal, como a gente tem aí uma doença de junção neuromuscular, e eu estou falando que é de junção neuromuscular, e já falo de cara que o maior perfil é o acetilcolina positivo, 85% dos casos, e que esse acetilcolina positivo vai estar relacionado a uma fisiopatologia que envolve a ativação do sistema complemento. Então, logicamente, que é um anticorpo direcionado a o receptor de acetilcolina que fica pós-sináptico. Então, eu estou dizendo para você já várias informações aí, que eu tenho um anticorpo específico, que esse anticorpo específico ativa o complemento, mas ele faz mais duas coisas principais, né? Tem outras coisas que ele faz. É bloquear a ligação da acetilcolina, então não tem contração muscular, e internalizar esses receptores, porque você faz ali um mimetismo e você consegue internalizar. Então, esses três mecanismos são os principais e são eles que muitas vezes causam sintomas. É uma doença que começa num problema de autorregulação, de autoidentificação ali, e começa no timo. Então, a principal tipo de doença, que é desse anticorpo positivo, ela está relacionada a uma patologia tímica, entre aspas. E aí é já para você ter uma lembrança do que você vai estar atento para esse paciente. E aí depois você vai ter esse problema aí de autoimunidade, que vai interferir em célula B, que vai interferir em célula T inicialmente, depois B, e que vai produzir anticorpo. Temos outros marcadores também, anti-MuSK que temos, que infelizmente não está contemplado do nosso PCDT. O anti-MuSK é um anticorpo, o segundo mais frequente aí, né? E que tem sintomas muito menos oculares e muito mais relacionados à questão bulbar. São pacientes que podem evoluir com questões respiratórias importantes, mas lembre que o principal anticorpo vai ser aquele que mais vai ter crise miastênica mesmo. As crises miastênicas vão acontecer no primeiro e segundo ano. E não quer dizer que é porque é antimúsculo, é mais do acetilcolina que é o mais frequente. Temos anti-LRP4 também e os soronegativos, né? E existem, lógico, outros anticorpos, a grina, etc., mas esses são os principais. E, gente, você entende uma doença aí que tem fenótipos muito diferentes, né?
Tem o fenótipo acetilcolina positivo, tem o fenótipo acetilcolina positivo na mulher jovem, no homem idoso. Como é que eu vejo isso aí? Então, é um tipo de paciente que o nosso PCDT não contempla antimúsculo, mas contempla a maioria dos pacientes que são os acetilcolina positivos. Doutor, como é que eu dou o diagnóstico? Eu tenho que ter fadigabilidade. Na clínica, eu tenho que ter essa fadigabilidade. Pode ser no decorrer do dia, o paciente às vezes já acorda também assim, com esse cansaço, né? Lembre que fadigabilidade, ou fatigabilidade, na verdade, não é fadiga. Fadiga vai estar em qualquer doença autoimune, vai estar na neuromielite, vai estar na esclerose, vai estar na polimiosite, vai estar também aqui. Mas a questão é você fazer um exercício e fadigar e principalmente olhar para os sintomas oculares, gente. Os sintomas oculares são muito característicos da miastenia e são muitas vezes os iniciais. Lógico que tem outros, né? Eu posso ter a cabeça caída no indivíduo, é um sintoma raro. 10% dos pacientes têm isso. É pouco. Mas eu já vi um acetilcolina positivo, recentemente, inclusive, que tinha o pescoço caído, abriu com o pescoço caído. É mais raro. Sintomas respiratórios costumam ser mais vinculados à crise, mas lógico, não exclui ter um quadro de insuficiência respiratória ou déficit respiratório, melhor dizendo, à noite, certo? Então, assim, são aqueles pacientes que têm a fraqueza proximal. E aí, para eu dar o diagnóstico, é interessante eu ter um anticorpo, é interessante eu ter a neurofisiologia e, obviamente, depois da clínica, né? Se eu tiver um anticorpo positivo com a clínica, ok. A clínica compatível, fechei o diagnóstico. Se eu tiver a clínica compatível com a eletroneuromiografia compatível, aí eu vou ter o diagnóstico. Lembre, né, gente, uma eletroneuromiografia que vai ter um estímulo repetitivo. Isso é importante. Lógico que se fosse escolher uma eletroneuromiografia, a gente queria de fibra fina, porque ela tem uma acurácia diagnóstica maior, mas a disponibilidade é menor. Ah, doutor, eu vim de uma época que o pessoal não fazia diagnóstico assim. Ele nem pedia anticorpo, porque não tinha acesso. Ele fazia um teste terapêutico. Fazia lá um teste terapêutico. Gente, lógico que isso, quando a gente não tinha acesso, era muito comum e não estava errado. O paciente que responde à principal droga, que é a droga sintomática, que é o Mestinon, e aí eu já entro em tratamento, falando que a piridostigmina, o Mestinon, a droga única, não tem nem como falar esse nome, é, é o tratamento sintomático. Mas não resolve a imunofisiologia, não resolve a imunopatologia. Então é por isso que fazer um tratamento imunológico é interessante. Então, quando a gente olha, Drusos, para o nosso PCDT, ele contempla esse tratamento e contempla o tratamento imunológico. Lógico que vocês vão ver isso escrito, vocês vão ver isso no PCDT, que você inicia com tratamento sintomático, depois você vai para corticoide, depois vai para azatioprina. Mas lembre, gente, que eu não quero que o paciente fique muito tempo com corticoide, porque corticoide é bom, porém é ruim. Então aí você entende que muitas vezes a tríade clássica, que o Mestinon, a piridostigmina, com a azatioprina e o corticoide, é a tríplice inicial para a maioria dos pacientes. E lógico que isso aí está coberto pelo PCDT. Beleza, está coberto. Então, nosso tratamento inicial muitas vezes consiste nisso. Ah, doutor, é um paciente que só tem forma ocular leve, eu posso iniciar a pidostigmina? Ah, é só uma criança, eu não quero entrar com corticoide. Claro, tem uns casos específicos, mas eu falo daqueles casos que você vê que o paciente está com uma fraqueza maior. Às vezes você ficar aumentando o piridostigmina não é suficiente porque é uma doença imunológica. Então, Drusos, nesse panorama aí, a gente tem um PCDT que cobre boa parte dos casos. Porém, quando a gente vai pensar nos últimos anos, principalmente os últimos 4, 5 anos, começou a surgir drogas novas. E começou a surgir drogas que começaram a interferir nesses anticorpos. Só para trazer mais um detalhe, o nosso PCDT hoje, ele contempla o quê? Ele contempla as terapias de resgate, ou seja, para uma crise miastênica, ele indica lá a plasmaférese, a imunoglobulina, que são terapias para crise miastênica. Ele contempla a azatioprina, o corticoide e a piridostigmina, e contempla também a ciclosporina, a ciclofosfamida e a ciclofosfamida ela entra com um papel de uma doença extremamente refratária. Lembre que
de todas as medicações que eu estou falando aí, são as medicações que têm efeitos colaterais, claro. E dessas daí eu não tô, entre aspas, nem preocupado com a ciclofosfamida, que a gente sabe que é um pancadão, é uma terapia não alvo específica, mas eu tô preocupado com o corticoide. Porque o corticoide tá no PCDT, mas nem precisa. Esse é o problema. Então eu já trago aqui que o paciente de miastenia tem outra peculiaridade. Ele manipula corticoide como ninguém. E corticoide, na miastenia, funciona em baixíssimas doses. O que é que eu falo que é baixa dose? Usar 5 miligramas ou 10 miligramas, aumentar, fazer alterações de 10, 5 miligramas em miastenia, 20 miligramas faz muita diferença, clinicamente, nesse paciente. Então, eu acho que essa daí eu já trago aí uma armadilha, e esse panorama de miastenia aí muda quando entra as drogas novas, mas hoje a gente tem acesso, infelizmente, a parte chata e ruim, que a gente não tem acesso, é não ter acesso ao tratamento da segundo anticorpo mais frequente, que é o anti-MuSK. E aí, gente, só para trazer logo que não tem nesse PCDT, o anti-MuSK a gente sabe que tem uma evidência muito boa de uma evidência muito boa do rituximab, do anti-CD20. Ele é o tratamento indicado, e o antimúsculo ainda trago mais uma peculiaridade da maioria dos casos antimúsculos, que eles respondem pouco à terapia sintomática, ou seja, a piridostigmina, e mais um motivo para você utilizar aí o rituximab, mas lembrando que não é contemplado essa forma, e se não é contemplado antimúsculo, imagine LRP4, imagine os outros pacientes que podem ter outras formas, né? Mas, Druso, Ô, eu acho que esse Tiago, panorama inicial eu trouxe. sim, eu acho que trouxe muito bem. Eu queria, acho que você falou muito bem da questão da miastenia, que a gente acaba encontrando miastenia no dia a dia do neurologista mesmo. E, e se você não está encontrando a miastenia no seu dia a dia, acho que tem que ter atenção mesmo, porque é uma doença que os pacientes perambulam muito para ter um diagnóstico, né? Com muita Sim. frequência não foi pensado, ele tem um quadro clínico e ninguém pensou em miastenia. Para ele eu acho que isso aí é até um viés, assim, do ponto de vista de diagnóstico, né? As crises miastênicas serem mais precoces na doença. Acho que o diagnóstico é na crise miastênica, né? E às vezes É você vê que o isso. paciente chegou à crise miastênica, ele está pelejando com a doença, tem 3 anos, tem 4 anos doente, mas não fechou o diagnóstico, não valorizou. O Uhum. próprio sintoma flutuar, né? Ele vai, um dia tá ruim, outro dia tá bom, aí outro dia tá péssimo. Aí, como é que diz? O dia que chega no mecânico, tá bom, né? Consertou. E aí fica aquela coisa que o diagnóstico passa, assim.